Marcos capítulo 8, a partir do verso 1. Se você abriu, por favor, acompanhe a gente aí na leitura. Você que está em casa, abra também em Marcos capítulo de número 8. A mensagem de hoje serão palavras simples, mas que eu acredito firmemente que na simplicidade se manifesta o poder, a graça e a unção de Deus. Eu acredito que o Evangelho é simples, contudo não nos isenta da responsabilidade de nos aprofundarmos nos princípios que Ele traz para nós, para vivermos uma vida melhor. Seja na vida da igreja, seja em família, seja no trabalho, seja nos relacionamentos interpessoais. É muitíssimo importante que você e eu observemos as Escrituras, e nela a gente encontra orientação para tudo que você imaginar. Para os negócios, para aconselhamento, para a criação de filhos, para relacionamento conjugal, para uma vida de vitória, para entendermos os processos, às vezes, com os quais nós passamos e a gente não consegue discernir o que está acontecendo. A Bíblia, ela é rica em instrução para todos nós. E esse texto que a gente vai ler é um texto de milagre. Quantos querem viver milagres aqui? Não, eu vou perguntar de novo. Quantos querem viver milagres aqui? Eu não conheço alguém que não queira viver um milagre. Eu não conheço alguém que não esteja buscando uma vida melhor, um milagre, uma resposta, uma orientação, uma direção. Não conheço. Somente aqueles que frequentam a igreja, uma igreja como essa, que é uma igreja que acredita em milagres, acredita nos sinais, acredita no mover do Espírito Santo de Deus, acredita na Bíblia. A Bíblia é para hoje. E esse milagre aqui, ele pode parecer que é mais uma mensagem a respeito daquilo que o Senhor Deus fez, o Senhor Jesus fez, mas eu quero trazer algumas verdades sobre ele. Vamos lá, Marcos 8, verso 1 a seguir. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo. Quantos dias, irmãos? 3 dias com o Senhor Jesus, ouvindo, vendo, desfrutando, experimentando de coisa boa, maravilhosa, de milagres. Você já imaginou 3 dias com Jesus sem ir embora, dormir ali onde Ele está? Meu Deus, é uma coisa extraordinária. Olha o que Jesus fala: permanecem comigo há 3 dias e agora não tenho o que comer. Acabou o suprimento, acabou a provisão. Aquilo que foi preparado se findou. Parece que o que eles tinham preparado para 1 dia ou 2 era o suficiente, mas ao 3º dia, ao final dele, não tinha mais o que comer, e isso mexe com o coração de Jesus. Ele percebe a necessidade daquele povo que permanecera 3 dias com ele, naquele lugar, ouvindo, desfrutando de coisas maravilhosas. E ele continua dizendo assim: olha, se eu os despedir para suas casas em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de muito longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Respondeu eles: 7, verso 6. Ordenou ao povo então que se assentassem no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Comeram, se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Quantos cestos, amados? 7 cestos. Eram cerca de 4 mil homens, sem falar de mulheres, crianças.
Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Usa a tua palavra. Tem misericórdia e graça do pregador, e que a tua palavra entre nos nossos corações e encontre terra fértil, para que a semente da palavra, não a mensagem do mensageiro, mas a semente da palavra do Senhor, encontre esse terreno e prospere a 30, a 60, a 100 por um, e ao sairmos daqui tenhamos a orientação clara de que o Senhor nos ajudou, nos orientou, nos abençoou e falou conosco. Eu oro no nome de Jesus. Quem orou comigo, diga glória a Deus. Obviamente você já leu esse texto algumas vezes, você já viu pregadores pregarem sobre esse texto. Esse texto aqui da multiplicação dos pães e da alimentação é a segunda ocasião que Jesus faz milagre idêntico, e milagre da multiplicação dos pães. A primeira, ele faz a multiplicação de cinco pães e 2 peixinhos. Aqui ele tem 7 pães e também mais alguns peixinhos, algumas coisas diferentes em termos só de número. Mas o ambiente de milagre, a circunstância e o cenário é o mesmo. É um milagre da multiplicação. E é interessante que quando você faz uma leitura das Escrituras, colocando os olhos nos milagres que Jesus fez, nas coisas que ele manifestou, o seu poder sobrenatural, como abrir os olhos de um cego, fazer um coxo andar, fazer um mudo falar, pessoas viram até mortos ressuscitar, como foi o caso de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Quando você começa a catalogar e a estudar especificamente os milagres de Jesus, ele vai sempre ser produzido por uma compaixão interior no coração de Jesus. Ele sempre se move na direção de alguém que está precisando de um milagre, de alguém que está precisando de uma resposta, de uma direção, de algo que ele próprio, com seus recursos, não sabe resolver, não pode resolver. Ele sempre vai se aproximar desta necessidade humana com compaixão. Diga assim comigo, compaixão. O nosso Deus é um Deus que sofre pelos dilemas humanos. Aquilo na qual é o processo pelo qual você está passando e está sofrendo, Ele entende e Ele quer trazer solução e uma direção para a sua vida. Todos os milagres que a gente olha Jesus realizar, ele sempre foi movido por compaixão, por graça e por misericórdia. Os nossos corações, às vezes embrutecidos, às vezes conhecendo a história de algumas pessoas que estão passando por esta fase, precisando de um milagre, às vezes a gente joga para fora do nosso coração aquele juiz, está passando por isso porque fez isso e aquilo, porque pisou na bola, porque não cumpriu o princípio, porque é consequência de pecado, é consequência de erros da sua vida. Essa é a nossa natureza humana, é o nosso juiz interior, é a nossa voz interior dizendo, ele está assim porque não fez direito. Mas Jesus nunca vai olhar nem para mim, nem para você, olhando para os erros que você cometeu e o processo que você está passando, precisando de um milagre, julgando você. Ele sempre vai olhar para você com olhos de compaixão, graça e misericórdia. O nosso Deus é tão profundo nisso, na sua compaixão, graça e misericórdia, que até na cruz, nos momentos finais da sua vida, crucificado, sofrendo, morrendo, esvaindo-se de si mesmo, ali naquela cruz, ele diz esta frase célebre e maravilhosa que nos ensina muito: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha como é diferente da gente. A gente olharia para os soldados romanos, a gente olharia para os sacerdotes israelitas, a gente olharia para os discípulos fujões, e que os abandonaram naquele momento, e dizendo para todos eles, covardes. Mas o nosso Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, até no momento mais terrível da sua vida, ele diz:
Pai, perdoa-lhes. A gente tem muito que aprender com esse Deus. A gente tem muito que aprender com a misericórdia, com a graça, com a compaixão. Porque quanto mais nos aproximarmos da compaixão, da graça e da misericórdia, escute o que eu vou te dizer, nós não vamos ficar parecidos com as pessoas dessa terra, nós vamos ficar parecidos com aquele que é dono dos céus e da terra, com Jesus Cristo de Nazaré. Uma pessoa compassiva, uma pessoa misericordiosa, graciosa, não é uma pessoa fraca. Uma pessoa graciosa, misericordiosa e compassiva, que tem compaixão, ela se parece com Jesus. Ela tem a sua vida norteada pelo Senhor Jesus. Bom, eu estou falando isso porque é um milagre a cena do texto que nós acabamos de ler. E uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras é que milagre é a especialidade de Deus. Deus é Deus de milagres. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Diga assim: o nosso Deus é Deus de milagres. Mas é também notório que todas as vezes que a gente olha para os milagres de Jesus, todos eles têm algumas coisas que ele inclui a nossa participação. Todos os milagres que a gente olha, por exemplo, de Lázaro, para tirar Lázaro da tumba e ressuscitá-lo, ele diz: tira a pedra. Trabalho humano. Quando ele foi fazer um milagre no casamento, quando faltou vinho, ele pediu as talhas. Ele mandou as pessoas trazerem água. Participação humana. E aqui a gente vê, aprende que a especialidade de Deus, de Jesus, é milagre, mas Ele nunca fará estes milagres sem que tenhamos esta observação, que em algumas coisas somos nós que vamos gerar para que o milagre aconteça. Eu quero orar e profetizar que esta manhã Deus vai fazer um milagre, mas Ele não vai excluir você de participar da efetivação do milagre. Eu digo que o milagre está a caminho, mas está incluído no milagre, no processo. E quantos entendem isso? Deus não vai te dar tudo pronto. Ele vai pegar você e colocar no processo para que você veja, experimente e desfrute do milagre. Então você e eu temos que aprender isso, que nós vamos participar, nós precisamos nos habilitar para os milagres. Não é ficar na posição passiva de só falar: Senhor, faz um milagre e eu estou aguardando aqui, e faz tudo o que for preciso porque eu preciso e eu quero. Não. O milagre que nós vemos aqui nesse cenário do texto é que existem alguns princípios. Talvez alguns de vocês não vão concordar com o que eu vou falar, mas é o que a Bíblia diz. Se nós quisermos gerar um ambiente favorável para a ação de Deus, Jesus convida os discípulos a entrar nesse cenário. E a compaixão dele faz com que ele tenha um movimento para perguntar aos discípulos e para falar aos discípulos, para entregar a demanda do povo. Ele diz assim: olha, faz 3 dias que a gente está aqui trabalhando, pregando, ensinando, libertando, ajudando esse povo. Faz 3 dias que nós estamos aqui. Acabou a provisão e eu não posso deixá-los ir para casa na iminência de que até chegar lá eles sofram de inanição física porque estão com fome. Acabou a provisão daqui, mas tem que acontecer mais alguma coisa na vida deles, e a gente precisa entregar mais alguma coisa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você pode participar das melhores conferências, dos melhores cultos, das melhores pregações, mas sempre haverá compaixão no coração de Jesus para te entregar mais alguma coisa, para que você continue a sua caminhada e chegar inteiro
prazer em chegar vivo. Qual é o seu destino, aonde você precisa chegar? Foi isso que Jesus despertou no coração dos discípulos. E eles não estavam entendendo, como eu e você também não entenderíamos. Não é nenhum problema a pergunta, mas como? O que a gente vai fazer? Olha o deserto, olha a provisão, não tem mais jeito, Jesus. Quem é que vai providenciar para alimentar essa cambada que está aqui de 4.000 homens? A gente já está cansado, a gente já não aguenta mais. Olha, não dá, aqui no deserto não tem comida, não tem pão, não tem padaria, não tem nada. Como é que a gente vai fazer? E Jesus começa a introduzi-los para a pastora Simone no processo. Ele então pergunta: então o que tem aí? Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado: o que tem aí para começar um milagre? Na tua mão sempre vai ter alguma coisa que para você não significa nada, mas que para Deus é o bastante para realizar um poderoso milagre. Quantos estão entendendo aqui? Aí ele falou: 7 pães, amanhecido, está aqui, ó, tem umas coisinhas aqui. E aí então a gente vê nesse texto que Jesus começa a providenciar algumas lições para a gente gerar um ambiente favorável para a ação de Deus. São 4 coisas que eu quero compartilhar. A primeira, que Jesus ensina aqui, muito importante, que às vezes a gente não acha que isso é uma questão espiritual. A primeira coisa que ele fala, antes de fazer um milagre, preste atenção, irmão, igreja, você que está em casa. Antes de fazer um milagre, Jesus, ele cumpre um princípio, e o princípio é organização. Se tem uma coisa que a gente às vezes considera uma coisa desespiritualizada, se é que eu posso usar essa palavra, é a organização, a administração, coisas nos seus devidos lugares, planejamento. A gente acha que pessoas que gostam disso e que têm a natureza organizacional das coisas são pessoas que têm talentos humanos. Mas olha o que Jesus falou: bom, já que eu vou fazer um milagre, deixa eu colocar ordem na casa. Mande que eles se assentem. E se, em outro texto, em outra passagem de Mateus vai falar: e se agrupem de 50 em 50. Organização. Quantos aqui querem viver milagres? Como é que está organizada a sua vida espiritual? Como é que está organizada a sua vida emocional? Como é que está organizada as tuas finanças? Como é que está organizado o seu relacionamento interpessoal? Como é que está organizado o seu nível de espiritualidade? Você e eu achamos que às vezes participar de um culto nós estamos sendo pagando uma promessa ou pagando uma agenda. Mas Jesus está nos ensinando para produzir um ambiente que seja favorável para um milagre. Nós precisamos nos organizar, e a gente precisa se organizar em todas as coisas. Por quê? Porque sem organização não há crescimento, não há multiplicação. Como eu disse, milagre é com Deus, mas a organização é com a gente. Deus não gosta de coisa fora do lugar. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de gritaria. Deus não gosta de coisas não resolvidas. Deus não gosta de pendências. Deus não age em lugares onde existe pendências. Eu oro e profetizo que você vai receber um banho dos céus, um óleo fresco da unção, para colocar em ordem a sua vida, para organizar todos os departamentos, todas as áreas da sua vida, para que o ambiente de milagre seja favorável. E quando o milagre vir, você vai estar tão organizado, mas tão abençoado, que ele vai ter prazer e vai ser instantâneo para a glória do nome dele. Um rei, escute isso, um rei foi visitado por um profeta. O rei estava adoecido. Ele chega na cama do rei e diz assim:
põe em ordem a tua vida, a tua casa, porque você vai morrer. Olha a chance de Deus para um rei. E gente, espera aí, não é um serviçal da casa do rei, é o rei, que tem tudo para falar para todo mundo: vamos colocar em ordem isso, isso, isso. Só que esse rei se volta para a parede, ora a Deus, e a oração dele é essa aqui: Senhor, Tu sabes que eu organizei minha vida, Tu sabes que eu tirei os postes ídolos, Tu sabes que eu tirei a idolatria, Tu sabes que eu andei nos Teus caminhos, Tu sabes que eu fiz conforme a Tua palavra. Senhor, Tu sabes que eu andei em retidão, Tu sabes, Senhor, e tem alguma coisa ainda para colocar em ordem. Tem misericórdia de mim. Na verdade ele estava orando assim: eu fiz tudo o que precisava fazer, mas ainda precisa colocar alguma coisa em ordem, porque eu vou morrer. Tem misericórdia de mim. Isaías já tinha ido embora, estava lá no pátio, e Deus fala com o profeta lá: volta, porque eu ouvi a oração do meu filho, e ele está se propondo colocar em ordem ainda o que resta. Você quer ver o espírito da ressurreição na sua vida e do milagre na sua vida? É uma oração se propondo diante de Deus: o que falta colocar em ordem, eu vou colocar. Eu tenho disposição para colocar em ordem o que precisa, o que resta. E a palavra de Deus diz que o profeta recebeu uma nova instrução. Chegou para o rei e diz: olha, você vai ter mais 15 anos de vida para organizar o que tem. Eu oro e profetizo que se você se dobrar, se você estiver disposto a colocar em ordem, Deus vai acrescentar bênção, Deus vai acrescentar bênção, Deus vai acrescentar milagres na sua vida. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus. A organização é um princípio espiritual. Deus não quer que você viva com pendências. E esse detalhe que Jesus falou, coloque em ordem, porque o milagre todos precisam ver e ter visibilidade dele. E é uma coisa linda quando você vê um milagre acontecendo. Ordenou a multidão que se assentasse no chão, para que não tivesse alvoroço, para que nada fosse feito atropeladamente. Irmãos, preste atenção, uma coisa é inspiração divina para um improviso, que isso acontece. Quantas vezes a inspiração do Espírito vem, pregadores mudam a pregação, pessoas oram, não estava nem com a pretensão de orar por cura, a pessoa é curada. A pessoa estava despretensiosamente andando em um lugar, de repente Deus levanta um servo de qualquer canto da terra e fala com essa pessoa. Quantas e quantas experiências nós já tivemos de situações inspiradoras, de improvisação, porque o Espírito Santo sopra onde quer. Quantos podem dizer glória a Deus? Mas pense nisso. Será que ainda não aconteceu porque você é desorganizado? Você não ora, você não jejua, você não prepara o ambiente, você não tem a mínima organização financeira e quer um milagre. Você é dizimista, é ofertante, mas gasta mais do que recebe. O que adianta ser dizimista e ofertante e reivindicar a bênção se você é indisciplinado nas finanças? Você gasta mais do que você ganha, e a matemática de Deus não é essa. Deus multiplica aquilo que fica na sua mão, mas você e eu temos que ter a organização e a responsabilidade que com aquilo que eu vivo na minha mão, eu vou prestar conta. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: o culto não acabou, não vai embora não, é apenas o começo. Pergunta para o teu irmão: você é organizado? Não é para olhar para mim não, olha para alguém que está ao teu lado e pergunta: você é organizado? Os casais que a gente orou aqui, seu marido é organizado, sua mulher é organizada? Eu estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui. Presta atenção. Se você e eu queremos milagres,
nós precisamos organizar a nossa vida emocional, espiritual e material. E vai acontecer em nome de Jesus. Planejamento tem 3 indicativos, é isso. Planejamento é onde eu estou, para onde vou, como é que eu vou fazer para chegar lá. Onde estou, para onde vou e como eu faço para chegar lá. Onde eu estou? Morando em Campinas. Para onde eu quero ir? Para Portugal. Ah, que legal. Quando? Como? Com que dinheiro? Ah, só estou orando, Senhor. Só estou orando. Ora, vai orando, vai orando. Vai orando. Deus vai te abençoar em Campinas. Mas para ir para Portugal e organizar, você tem que saber onde você está, como você vai. Aliás, para onde você vai e como você vai fazer para chegar lá. Quem quer continuar, diga glória a Deus. Primeiro princípio, se organize. Diga para a pessoa, primeiro princípio para o milagre: se organize. Amém? Segunda coisa interessante aqui que está no texto, e é coisa que todo mundo já ouviu falar também: gratidão. Quando Jesus falou, organiza tudo aí e vamos fazer o milagre, ele pegou o que tinha nas mãos, ordenou tudo, e tomando 7 pães e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Bom, quantos pães ele abençoou? 7. Quantos pães ele deu na mão dos discípulos? 7. A gratidão antecedeu o milagre. Veja, você agradecer depois que o milagre aconteceu é uma coisa, isso é gratidão. Mas agradecer antes do milagre aconteceu é fé. Não aconteceu, mas eu já agradeço, aleluia. Não se multiplicou, o meu milagre não está aqui hoje e agora, mas eu já estou agradecendo por aquilo que Deus vai fazer. Isso é fé. Agradecer porque o carro já chegou na garagem, apesar do carnê desse tamanho, é uma gratidão. Mas agradecer pelo emprego que você ainda não tem é fé. Eu não tenho, mas já agradeço porque eu vou ganhar bem, eu vou suprir as necessidades da minha casa e da minha família. Gratidão é a linguagem celestial. Nunca Jesus fez alguma coisa sem antes agradecer. Diante do túmulo de Lázaro, Senhor, eu te agradeço por me ouvir. Eu sei que sempre me ouves, e sempre me ouves porque está essa gente aqui chorando, mas hoje eles verão que o Senhor, aleluia, é um Deus poderoso que ressuscita mortos, que abre os olhos dos cegos. Sempre, 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 antes dos milagres, Jesus agradecia por aquilo que ia acontecer. Quer que aconteça algo na sua vida? Comece com gratidão, comece agradecendo, comece dizendo: eu ainda não tenho, mas eu vou ter, por isso eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor irá fazer. Dá um glória a Deus e acredite no poder da gratidão. A linguagem dos ingratos é a murmuração. Diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: não tem ninguém assim aqui. Mário Quintana, em um dos seus poemas, Mário Quintana era um poeta, era um tradutor, jornalista. Ele dizia assim: não se preocupe com as borboletas, se preocupe em cultivar, plantar e cuidar do jardim, porque elas virão. Não se preocupe com o milagre que ainda não chegou, se preocupe em cultivar o jardim da gratidão. Os milagres virão, porque o milagre é atraído por um coração grato. Se tem uma coisa que Deus repudia, é a murmuração. Conhece alguém que para ele nunca está bom? Uma pessoa que nunca se satisfaz com nada. Ele é azedo ao deitar e ao levantar, do nascente ao poente. Não estou falando de cara feia, porque cara feia é só milagre da ressurreição, irmão. Eu estou falando de gente azeda.
que não se contenta com nada, que, sabe, é de mal com a vida. Tem gente que parece que está do avesso, que na hora do nascimento não nasceu de cabeça para baixo, nasceu com os pés, sei lá. Gratidão é uma arma espiritual. Diga para a pessoa que está ao teu lado: gratidão é uma arma espiritual. Você já foi grato hoje? Você já agradeceu pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela roupa que você está? Sabe, a gratidão é um negócio muito louco, porque a gratidão até faz umas coisas interessantes. Ela ativa a nossa farmácia interior. Eu sou muito grato a Deus, porque a gente está fazendo uma maratona lá em casa, eu, Regina, Júnior. A Aninha está meio preguiçosa para isso, mas a gente vai para academia. E de vez em quando a gente olha para aquele cara que quer treinar a gente. A Regina falou: moço, eu vou te bater hoje, você não teve uma noite legal com a sua esposa não, né? Que ele vem com uns exercícios, ele acha que a Regina consegue levantar 100 quilos. E consegue, ela levantou 100 quilos lá. Eu fui tentar, falei: Jesus, ó, ainda bem que a Regina não bate em mim, porque se ela batesse em mim, eu estava quebrado, irmão. Ela levanta mais peso que eu. Sabe, a gente fica todo dolorido, mas depois que a gente sai de lá, tem uma farmácia que dizem que ativa endorfina, serotonina, oxitocina, um negócio. A gente fica assim, a Regina vira na giraia, ela vira a casa de ponta cabeça. Eu falo: a gente vai fazer academia todo dia, aleluia, louvado seja. Cozinha, limpa, bate na gente, brinca com a gente, dá risada, faz um negócio assim. E aí a gente para na mesa com um cafezinho, pãozinho, oh aleluia, deu fome, ai, e a gente agradece. Porque naquele momento dói, mas depois tem um negócio de prazer. Quem quer viver milagre aqui? Fecha os seus olhos com a sua mão levantada. Fecha os seus olhos com a sua mão levantada. Respire fundo, bem fundo. E tenha uma palavra de gratidão no teu coração agora. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Só agradeça. Fala: Senhor, obrigado por estar aqui esta manhã. Tenha um motivo de gratidão. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, irmão, irmã? Quando nós agradecemos, as armas do inimigo são colocadas nas nossas mãos. Ele coloca luta para você murmurar, ele coloca luta para você reclamar, ele coloca luta para você duvidar, ele coloca luta para você desanimar. Mas quando você fala: Deus, obrigado, ele grita lá: não, eu estou fazendo de tudo para arrebentar com ele, mas ele é grato ainda a esse Deus. E quando você começa a agradecer, quando você começa a ser grato, Satanás bate em retirada, porque ele não pode permanecer num ambiente de gratidão, porque ele sabe que nesse ambiente de gratidão está vindo um milagre aí para visitar a tua casa, está vindo um milagre aí para visitar a sua família, está vindo um milagre aí para fazer a sua história uma nova história, porque a tua gratidão vai abrir as janelas dos céus para os milagres se manifestarem. Se você pode, com essa mão levantada, dar um brado de vitória e seja grato ao Senhor e aplauda o nome do Cristo vivo, que está preparando um ambiente de milagre na sua vida. Escute isso: quando você é grato, você tira das mãos de Satanás a ferramenta que ele estava usando contra a sua vida. Eu vou repetir: quando você é grato, você tira das mãos de Satanás as armas que ele usava contra você para te desanimar, para te desalinhar, para te desalentar. Porque ele percebe que quando você começa a agradecer, você está preparando o ambiente para o milagre. Te dou graças, Senhor, pelos 7 pães. É pouco para 4.000. Aqui ele é 7. Na mão dos discípulos são 7 pães ainda.
Mas quando sair daqui para lá, na multidão, vai virar multiplicação. É uma mensagem aqui, é uma palavra aqui, é uma adoração aqui, é uma oração, é um culto. Mas vai multiplicar em bênção sobre a vida de todos nós. Aleluia, aleluia. Gratidão, organização, gratidão. Diga comigo, organização, gratidão. Quantos estão percebendo que são princípios espirituais? Terceira coisa, o pastor Renato pregou hoje pela manhã e eu fiquei tão contente porque foi confirmação daquilo que eu quero comentar, que é o terceiro princípio. O terceiro princípio é repartir ou distribuir. Ele pregou sobre a pesca, que os peixes que ele tentaram pescar durante a noite toda não conseguiram, mas sobre a palavra de Jesus eles foram pescar de novo. E aí eles precisaram pedir ajuda para os outros barcos, para os outros irmãos. Olha só, gente que não participou do processo. Presta atenção. Gente que não participou do processo da pesca, que o barco não estava cheio, estava vazio. Eles tiveram que pedir ajuda para aqueles que estavam do outro lado para ajudar na bênção que eles tinham recebido. E aqui a gente vê Jesus falando assim: vamos organizar, vamos agradecer e agora vamos distribuir. Qual é o princípio aqui? Nenhuma bênção é só para você. Nada que Deus vai fazer na sua vida é para te tornar uma pessoa egoísta. Porque tem gente que fica besta, né? Vem cá, chora, ora, se ajoelha, se humilha, mas depois que é abençoado virou bobo, virou um boboca, empinou o nariz, vinha de a pé, agora de Uber, às vezes de bicicleta para a igreja, prosperou um pouquinho, veio com um carro mais bacana, virou tonto. Não dá carona para aqueles que o acompanhavam de ônibus. Vai correr atrás da tua bênção, eu já recebi a minha. Tem gente que fica esquisito depois que é abençoado. Mas Jesus falou: organiza, abençoa, distribua. Os discípulos que estavam falando não dá, falou: bom, vamos fazer o que o homem está falando, vamos distribuir. Escute o que eu vou te dizer, presta atenção e levanta a tua mão para receber. Tudo que Deus colocar na sua mão e na sua vida não tem a ver só com você, tem a ver com a sua casa, com a sua família, com seus amigos, com a igreja, com todos aqueles que estão ao seu redor, porque na sua bênção muitos serão abençoados. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Então, se você quer um milagre, recebe o milagre e distribua o milagre. Se você quer ser abençoado, receba a bênção e saia para distribuir bênção. Com a mesma graça com a qual você foi abençoado, abençoe. Não vire fariseu, hipócrita. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de misericórdia. Aí somos alcançados pela graça e pela misericórdia. Aí então a gente se fortalece. Aí a gente fica bom. A gente fica mais animado. A gente fica mais ungido. A gente fica mais alegre, mais contente. E aí quando a gente encontra alguém que estava no mesmo caso que a gente estava vivendo lá atrás, a gente olha para ele: é um cara sem fé, é um cara que não vive os princípios. Não! Se ele está assim, se eu fui levantado, eu dou a minha mão para ele e o levanto e falo para ele: olha, eu já estive aí, mas eu fui abençoado. Agora pega a minha mão, que eu vou te mostrar como é que se faz e aonde se chega abençoado. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja se você está sendo uma pessoa misericórdia, porque o dia que você precisar de misericórdia, Deus vai te abençoar com misericórdia. Mas se você está sendo alguém que se comporta dentro dos milagres, na perspectiva dele, quando recebe, travando a bênção para outros, quando você precisar de misericórdia, não terão misericórdia de você. Olha para o teu irmão e diga assim: ai, não foge não.
Fica aí. Eu tenho 1 minuto para terminar. Quando eu vejo isso, eu tenho a nítida percepção que egoísmo, soberba, essas coisas que deixam a gente tonto, besta, bobo, é anti-Deus, é anti-evangelho, é anti-Cristo, é manifestações malignas, porque generosidade, voluntariedade são as marcas do coração de Deus. Quer ver um povo parecido com Deus? É um povo generoso, gente boa, gente gentil. Tem uns aí que precisa, é que a gente não rebatiza, mas precisa batizar e deixar 5 minutos lá embaixo. Né, pastora? Assim, vai matar a velha criatura. Eu brinco com a Regina que quando eu batizei minha sogra, eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela levantou dando glória a Deus. Que com todo respeito e delicadeza, a velha gostava de água. Bem avesso a Regina. A Regina não gosta de água, mas a minha sogra, eu a batizei, segurei lá, falei: Senhor, mata essa cearense. Você sabe que cearense gosta de peixeira, né, irmão? Rista a faca assim. Mas ela voltou cheio do poder, e falando língua estranha, aleluia. Foi uma benção. Mas perceba, não seja um crente chato, não seja um marido chato, não seja uma mulher rabugenta. Facilite os processos, seja um facilitador. Eu oro para que Deus nos batize com pessoas que sejam facilitadoras do Evangelho. Sabe, que a gente não fique nas portas querendo impedir pessoas de entrar na graça na qual nós já recebemos. Que você seja alguém que distribua a graça e prepare o ambiente para o milagre. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. E último, isso aqui é muito importante, eu estou terminando. O quarto princípio. Qual que é o primeiro, irmãos? Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Repartir, distribuir. Sabe qual é o quarto? Não desperdiçar. A Bíblia diz que eles multiplicaram, mas recolheram mais quantos cestos, amados? 7. O que saiu da mão para distribuir com uma unção de gratidão, com uma unção de organização, retornou da mesma maneira e não houve desperdício. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é desperdício. Desperdício de comida, desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de coisas as quais você poderia estar fazendo outras coisas mais relevantes. É um princípio básico, inclusive da educação financeira: não desperdiçar. Hoje as pessoas não dão valor nas moedas, mas teve um irmão aqui que trouxe um saco de moedas. Aí eu falei: irmão, o que é isso? É minha oferta. Aí ele trouxe um saco de moedas, a gente foi contar as moedas, tinha R$610, de um período que ele juntou a moeda. Eu falei: Jesus, que coisa linda esse negócio. R$610 de moeda. E moeda não pode ser desperdiçada. Olha para o teu irmão e diga assim: não desperdice moeda. Se não quiser, dá tudo para o pastor Lázaro. Pô, R$610 dá para levar a pastora Regina, né? Era oferta da igreja, né? Mas se eu tivesse R$610 assim de coisa que o pessoal desperdiça de entregar na minha mão, sabe o que ia fazer? Eu ia levar ela no coco bambu, ia convidar até o pastor Silvio e a pastora Simone para ir junto. Eita glória! Quem é que fazia alguma coisa boa com R$610 aí? Levanta a mão, diga glória. Pagaria água, pagaria luz, compraria um tênis, colocaria gasolina. Ai meu Deus do céu!
Jesus tem misericórdia de nós. Cuidado com os desperdícios. Aquilo que sobrou não é para jogar fora, a não ser que esteja estragado. Tem gente que se alimenta daquilo que a gente joga fora, que reciclam. O meu cunhado, presta atenção, eu vou terminar. Ele tem uma operadora de reciclagem lá em Jundiaí. É um negócio do outro mundo. O nosso lixo sustenta famílias. Tem um camarada que está trabalhando para ele, que recolhe lixo e consegue levantar de 6 a 10 mil reais por mês. Já comprou um terreninho e construiu uma casinha. Ele anda de chinelo, camiseta surrada, para fazer o trabalho dele. Do desperdício da sociedade, alguém está se sustentando. Qual é o princípio? O que é que você está jogando fora e desperdiçando, que Deus está te dizendo nesta manhã? Não jogue fora, aproveite. Se não der para você, serve para alguém. É um princípio espiritual. Às vezes a gente desperdiça tempo, às vezes a gente desperdiça oportunidades, às vezes a gente desperdiça um ambiente gostoso em família. Às vezes a gente faz velório. E não é incomum a gente às vezes ver em velórios pessoas que desperdiçaram a oportunidade de ter um relacionamento melhor com aqueles que partiram. A minha oração para terminar nesta manhã: eu sei que nós somos uma igreja do avivamento. Eu gosto de palavras proféticas de vitória, mas eu gosto também da didática pedagógica das Escrituras, que nos ensina princípios com os quais nós vamos nos habilitar para as coisas boas de Deus, que nos faz pensar, que nos faz ter atitudes, que tira o nosso joelho no chão e nos coloca na caminhada da ação, da inteligência, da fé, e fazer o que a gente tem que fazer, e não ficar transferindo para Deus o que é para a gente fazer. Não é transferindo para pastor, para a igreja ou para um líder espiritual o que é nossa responsabilidade fazer. Por isso, esta manhã, se você quer de fato e de verdade viver os milagres de Deus ao seu tempo, organize sua vida, coloque as coisas em ordem. Seja grato com o pouco que você tem, e o pouco que você tem, reparta. E não desperdice nenhuma oportunidade de nada que sobrar na sua vida, porque isso vai ser bênção na vida de alguém. Se você entendeu essa palavra, fica de pé e vamos orar. Qualquer pessoa que praticar esses 4 princípios, que na verdade são chaves, são ensinamentos, irá experimentar o milagre de multiplicação em qualquer área da sua vida. Eu libero essa palavra para você ser abençoado. Eu libero esses princípios para você viver um grande e poderoso milagre. Quantos querem isso? Levante a sua mão. Qual é o milagre que você está precisando? É na sua casa, na sua família? Não abra mão. Não abra mão de organizar as suas emoções, de organizar a sua vida. Coloque em ordem o que está fora do lugar. Seja grato. E com pouco que tem, não se furte de ser um semeador, um facilitador. E não desperdice nada, porque Deus vai te usar para viver coisas extraordinárias. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nela está escondido princípios tão extraordinários para a gente viver o sobrenatural. Eu quero te agradecer por esses irmãos, por esta igreja, pelo nosso pastor, pela nossa pastora, pela equipe pastoral, pelos ministérios, pelos os facilitadores, os colaboradores, por os irmãos que trabalham, Senhor, no backstage. Às vezes tem pessoas aqui que trabalham no voluntariado, anônimas,
vivem no anonimato, mas elas estão fazendo a tua obra. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Nós derramamos esta palavra sobre a vida de todos que aqui estão, que haja uma unção de organização em todas as áreas da nossa vida, que a nossa vida não seja uma bagunça, Senhor, não seja uma desordem, que haja, Senhor, gratidão no nosso coração, que haja, Senhor amado, a graça de nós, o pouco que temos, também abençoarmos aqueles que têm menos, e que nós vejamos, Senhor, as oportunidades e não as desperdicemos para a glória do teu nome. Eu oro abençoando o teu povo para a glória do nome de Jesus. Quantos receberam a palavra? Dá um glória a Deus, dando um aplauso ao nome de Jesus, glorificando o nome dele.